fala sempre era: você tá errada, mulheres decentes não fazem isso. As pessoas não podem saber que você se comporta assim, porque é falta de respeito comigo, você não pode se comportar assim. Então ei, sociedade, essa é a minha mulher perfeita. Ei, mulher perfeita, você precisa agir assim, assim, assado, pra sociedade te ver como uma mulher perfeita, e você não pode falar pra ninguém que é eu que tô te dizendo isso. Todo mundo tem que pensar que isso vem da sua cabeça. É um comportamento abusivo, mas que não é culpa dele. O que é que eu faço, Jéssica? Se ele for uma pessoa que tem um nível de consciência do tamanho de um ratinho, e ele falar que não vai mudar mesmo, cai fora. Se não, você analisa qual que é a qual que é a disposição que ele tem pra mudar, pra assumir erros. E aí você vai ter que ter a paciência que eu tô tendo aqui de Jó agora. Muitas vezes a gente se desentende e esse tempo é essencial pra entender o que tá acontecendo. Por que que ele tá chateado? Por que que eu tô chateado? Porque quando a gente se desentende, a emoção entra em cena e aí a gente é dominado pela raiva, pela tristeza, pela angústia. E aí vira uma confusão. Eu no meu planeta, planeta Jéssica, imagine que cada um de nós somos um planeta. Eu sou a Terra, o Carlos é Júpiter. As coisas acontecem dentro de mim de um jeito, as coisas acontecem dentro do outro. Aí a gente fica se brigando e não se entende. Eu não entendo como que é um planeta que é gasoso, ele não entende um planeta que tem terra. Vira uma confusão. Então às vezes a gente precisa sim dar um tempo, porque tudo tem um plano de fundo. E a gente tá nesse intervalo porque várias coisas que eu faço, ou que eu falo, ou que eu deixo de fazer, acabam incomodando ele, porque parece que eu tô desrespeitando ele. A maioria das coisas que eu percebo não é que afeta diretamente ele, é que ele pensa que alguém vai pensar alguma coisa. Eu sou muito livre porque eu fui criada por um pai que sempre me deixou muito livre. Porque ele não foi criado por outro homem. Meu pai foi criado pela minha avó, juntamente com 2 irmãs. Pronto. Quanto mais eu me encontro, mais livre eu sou. E mais eu desapego do que as outras pessoas acham. Mais eu firo o Carlos. Mais eu firo as crenças dele, as coisas que estão enraizadas nele. E aí a gente bate de frente. Quando a gente morava em Pipa, em um hostel, a gente ficava de biquíni o dia todo. E aí ele começou a implicar comigo porque eu ficava na cozinha de biquíni. Foi um assunto que pra gente tratar, resolver, durou muitos meses, muito tempo. E isso com a ajuda de terapia. Tem assuntos que a gente só consegue tratar em terapia. Esse assunto que a gente vem tratando agora, nesses últimos dias, a gente tá tendo muita dificuldade de resolver sozinho. E a nossa psicóloga está de férias. Nem todo homem está disposto a mudar. E nem toda mulher está disposta a passar por esse processo. O Carlos foi meu primeiro namorado. Meu nível de consciência, meu nível de maturidade era 0. E aí a gente só se desentendia, e aí eu xingava ele me xingava, a gente ficava com raiva, porque não tinha entendimento. Até que a gente começou a colher os frutos de um bom relacionamento, de um relacionamento saudável. E ele tem ficado cada vez melhor. Mas a gente tá cuidando dele. A gente faz terapia, a gente lê, a gente escuta podcast, a gente estuda, a gente abre a nossa cabeça. Acho que o essencial é isso, abrir a cabeça. Porque quando a gente abre a cabeça, a gente consegue aprender e enxergar muita coisa. E aí as mudanças começam a vir. 2 caras juntos. Olha, aí a gente tá se esbarrando toda hora, porque a gente veio pra mesma praia. Olha lá, olha lá.